Notícias do dia, ano 6, número 2141. Dia 30 de setembro de 2022, sexta-feira. Datas comemorativas. Dia da Bíblia. Dia da conscientização da microcefalia. Dia da Polícia Civil de São Paulo. Dia do churrasqueiro. Dia do jornaleiro. Dia Internacional da Tradução. Dia Internacional do Surdo. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 15 graus, máxima de 23 graus, Belo Horizonte, Minas Gerais. Valor do dólar comercial, em alta, R$ 5,39. Valor do euro, em alta, R$ 5,28. Índice Bovespa, em baixa, 0,73%, 107.664 pontos. Valor do Bitcoin, em baixa, 0,25%, valendo R$ 104.808,14. IPCA, em baixa, 0,36%, agosto 2022. Taxa Selic, em alta, 13,75%, 21 de setembro de 2022. Valor do ouro, grama, R$ 290,09. Notícias nacionais. Tropas federais atuarão em 575 localidades de 11 estados. O envio de tropas federais ocorre quando um município informa à Justiça Eleitoral que não tem capacidade de garantir a normalidade do pleito com o efetivo policial local. Tribunal Superior Eleitoral, TSE, confirma a decisão para remover trechos de live de Lula com artistas. Decisão do plenário confirmou o liminar desta quarta-feira, 28, e determinou que o PT, partido de Lula, fica obrigado a remover do vídeo da live os trechos com jingles cantados por artistas. Tribunal Superior Eleitoral, TSE, mantém candidatura de Paulo Otávio ao governo do Distrito Federal. Divergência aberta por Ricardo Lewandowski, que considerou os indícios insuficientes para concluir pelo indeferimento. Assim, manteve-se decisão do TREDF, favorável ao registro. TSE barra candidatura a deputado federal do ex-governador Arruda. Condenação de Arruda por improbidade administrativa motivou o indeferimento da candidatura, que estava amparada por liminar concedida pelo ministro Nunes Marques, do STF. TSE proíbe transporte de arma por colecionadores, atiradores e caçadores antes, durante e após eleições. Proibição foi acrescentada à resolução que trata das disposições gerais sobre eleições 2022. O descumprimento acarretará em prisão em flagrante por porte ilegal de arma, diz o TSE. Justiça Eleitoral usará pleito para avançar no registro de biometria. Se a digital do eleitor for reconhecida no local de votação, dados de outros órgãos poderão ser incorporados no cadastro eleitoral, dispensando nova coleta de dados. TSE disponibiliza aplicativos para serviços e consulta de resultados. Os aplicativos da Justiça Eleitoral são gratuitos e estão disponíveis nas principais lojas de aplicativo de smartphones. A recomendação é que sejam baixados até sábado, dia 1. Ministério Público do Trabalho, MPT, cobra reparação de Volkswagen em caso de trabalho escravo, segundo denúncia recebida pelo MPT. Caso ocorreu nas décadas de 1970 e 1980 com trabalhadores em fazenda da Volkswagen no Pará. Polícia Federal destrói mais de 4 toneladas de drogas apreendidas em Foz do Iguaçu, Paraná, em 2022. Já foram incineradas quase 30 toneladas de entorpecentes apreendidos na região da Tríplice Fronteira. Polícia Federal faz operação contra garimpo ilegal. Atividade garimpeira estaria ocorrendo em área de preservação em São Gabriel. Rio terá ônibus e BRT gratuitos para eleitores neste domingo, dia 2. O Rio é a segunda maior cidade eleitoral do país, com 5 milhões de eleitores aptos a votar, ficando atrás apenas de São Paulo, com cerca de 9 milhões. Ministério da Saúde distribui cerca de 1 milhão de vacinas contra a Covid-19. Até o momento, de acordo com a pasta, 483 milhões de doses foram aplicadas e 166 milhões de pessoas estão com o esquema vacinal completo, o que equivale a 78% da população. Média móvel de morte se mantém no menor patamar da pandemia. Dados são do painel Monitora Covid-19, da Fiocruz. Na quarta-feira, dia 28, a média caiu para um patamar abaixo de 50 vítimas por dia pela primeira vez desde 4 de abril de 2020. Campanha de vacinação contra a polio termina nesta sexta-feira, dia 30, segundo o governo. 6.273.472 doses foram aplicadas em crianças com menos de 5 anos, 54,21% do público-alvo, enquanto o objetivo é vacinar 95% desse público. 5 novos remédios são incorporados à farmácia popular. O Ministério da Saúde anunciou nesta quinta-feira, dia 29, Dia Mundial do Coração.
que serão incorporados 4 medicamentos para tratamento de doenças cardiovasculares e um para diabetes. Médico brasileiro Jarbas Barbosa é eleito diretor da Organização Pan-Americana da Saúde. Jarbas liderou os esforços da OPAS no combate à Covid-19, sobretudo no que diz respeito ao acesso equitativo de vacinas e às capacidades regionais para a fabricação de medicamentos. Anvisa proíbe o uso de lotes de substância que contaminou petisco canino. A resolução proíbe a distribuição, a comercialização e o uso de produtos que contenham números de lotes com os códigos 5053C22 e 4055C21 e de produtos fabricados a partir deles. Brasil gera 278,6 mil empregos formais em agosto, diz Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Estoque de empregos formais no país, que é a quantidade total de vínculos seletistas ativos, é de 42.531.653 em agosto, o que significa alta de 0,66% em relação a julho. Correntistas relatam estabilidade no Pix em diversos bancos. Apesar dos relatos, o Banco Central, responsável pela implementação e pela gestão do Pix, negou qualquer problema, informou que os sistemas estão funcionando normalmente. Banco Central eleva a projeção de crescimento da economia de 1,7% para 2,7%. A meta para 2022, definida pelo Conselho Monetário Nacional, é de 3,5% de inflação, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo, com o limite inferior de 2% e o superior de 5%. Governo Central tem déficit primário de 49,97 bilhões de reais em agosto. Pagamento de precatórios e um acordo fechado com a Prefeitura de São Paulo fizeram as contas públicas registrarem, em agosto, o segundo maior déficit primário da série histórica. Confiança do comércio sobe pelo segundo mês consecutivo. Em setembro, houve alta em 5 dos 6 principais segmentos do setor. A alta de setembro foi influenciada tanto pela melhora sobre o presente quanto do futuro. Brasil ocupa a 54ª posição em ranking de inovação, mesmo com o país avançando 3 posições na classificação de 2021 para 2022. Investimentos na área registram queda, informou a Confederação Nacional da Indústria, CNI. Dólar sobe para R$ 5,39 em mais um dia de nervosismo no exterior. O Ibovespa, índice da B3, fechou aos 107.664 pontos, com recuo de 0,73%, influenciado pela queda das bolsas americanas. A bolsa está no menor nível desde 5 de agosto. Florestas plantadas no Brasil ocuparam 9,5 milhões de hectares em 2021. Regiões sul e sudeste concentram grande parte da produção florestal do país. Juntas, elas responderam por 68,9% do valor da produção nacional. Esportes. Campeonato Brasileiro. Série B, 32ª rodada. Tombense 2, Novo Horizontino 0. Técnico Eduardo Batista deixa Atlético Goianiense após 5 derrotas seguidas. Após um mês no clube, treinador venceu apenas o jogo de ida das semifinais da Sul-Americana. Vice-lanterna no Brasileiro, o time perdeu na quarta-feira, dia 28, para o Corinthians por 2-1. Catar confirma exigência de teste de Covid-19 para torcedores na Copa. Visitantes estão dispensados de comprovar vacinação, mas terão de apresentar resultado negativo de teste de PCR, 48 horas antes da partida, ou de antígeno, 24 horas. Notícias internacionais. Rússia vai anexar formalmente 4 áreas da Ucrânia. Na Praça Vermelha, em Moscou, já foi montado um palco com enormes cartazes, nos quais é proclamada a anexação das 4 regiões à Rússia. Ligações interceptadas mostram desmotivação no exército russo. Nas gravações disponibilizadas estão os relatos da brutalidade da guerra, especialmente em Bucha, perto de Kiev. A autenticidade foi comprovada. Suécia descobre novo vazamento em gasodutos russos. União Europeia prometeu resposta, a mais forte possível, após as intervenções que motivaram os vazamentos de gás. Países consideram ato uma sabotagem. Ex-presidente de Mianmar é condenada a mais 3 anos de prisão. Crimes atribuídos a Aung San Suu Kyi correspondem a violações da Lei do Segredo de Estado. Ela foi destituída pela junta militar que assumiu o poder em 2021. Estados Unidos ficam no comando de Agência de Tecnologia da ONU. O órgão estabelece padrões para novas tecnologias. Candidata dos Estados Unidos prometeu melhorar a conectividade digital e usar a tecnologia para enfrentar desafios como crise climática. Biden diz que furacão Ian pode causar número substancial de mortes. Presidente dos Estados Unidos disse que viajaria ao estado quando fosse apropriado e falou que o furacão Ian pode ser um dos mais mortais da história da Flórida. Colômbia diz que 10 grupos armados concordam com o acordo de cessar-fogo. Presidente colombiano, Gustavo Petro, que assumiu o cargo em agosto, prometeu buscar a paz total com os grupos armados. Somália, Ucrânia,
Venezuela e Uganda recebem Nobel alternativo. Entre os agraciados estão duas ativistas da Somália, Fatun Ada e Uva Delma, por promoverem a paz, a desmilitarização e os direitos humanos no país. Devido ao horário de fechamento da edição do vídeo, pode haver alguma diferença de conteúdo entre as versões do YouTube e WhatsApp e Telegram. Eventos históricos do dia. Em 1909, o RMS Mauretania, um navio britânico de passageiros, da Cunard Line faz uma travessia recorde do oeste do Atlântico, que não será superada por 20 anos. Em 1937, o general Eurico Gaspar Dutra e o presidente Getúlio Vargas divulgam o Plano Correm. O documento citava uma conspiração comunista para tomar o poder. Em 1947, Paquistão e Iêmen são admitidos como Estados-membros da ONU. Em 1957, é criada a Rede Ferroviária Federal, RFFSA. Em 1968, o Boeing 747 é lançado e exibido ao público pela primeira vez. Em 1975, o helicóptero A-64 Apache, o principal do Exército dos Estados Unidos, faz seu primeiro voo. 8 anos depois, o primeiro modelo de produção foi lançado na linha de montagem. Em 2004, o AN-54 Fênix, o principal míssil do F-14 Tomcat, é retirado de serviço. Quase 2 anos depois, o próprio Tomcat é aposentado. Em 2005, caricaturas polêmicas de Maomé são impressas em um jornal dinamarquês. Em 2009, um terremoto de magnitude 7,6 atinge Sumatra deixando 1.115 mortos. Em 2013, a MTV Brasil é extinta. Em 2016, o furacão Matthew se torna um furacão de categoria 5, tornando-se o mais forte a se formar no Mar do Caribe desde 2007. Autor: Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.